fortes que nos diz que sim, devemos mudar o remédio. Uma contraindicação forte é a sede e a gravação com o sol, que o Dr. Vijay K. afirma que Natromur seria contraindicado se não houver a gravação com o sol. Uma outra coisa, se você se lembrar, a mãe se reclamando sobre alguma coisa, que ele é baguncento, né? Que ele deixa o quarto dele muito bagunçado. O armário aberto, as roupas para tudo quanto é canto. E aí alguém me perguntou, carcinosina é bastante meticuloso, limpo, organizado. Está lá na rubrica, né? Meticulosidade, 3 marcas. Então, como é que pode ser isso? Como é que ele pode ser? Mas se olharmos a rubrica desorganizado, você vai encontrar também carcinosina. E essa meticulosidade da carcinosina não tem a ver com organização e limpeza. Tem a ver com o senso estético da beleza. São pessoas que querem coisas bonitas. Querem decorar a casa, querem flores, quadros, vasos. E tem um bom sentido de cor e quer tudo assim mais ou menos combinando. A tapeçaria tem que combinar com o sofá. O tecido do sofá deve combinar com as cortinas. Então, eles gostam desse aspecto de decoração. Quadros bonitos, esculturas bonitas. Não tem tanto a ver com essa limpeza, né, essa organização. E é por isso que nós encontramos também carcinosina na rubrica desorganizado. Então, esse é um outro aspecto que cobre o Alessandro, né, a favor de carcinosina. Então, nós devemos tomar essa rubrica. Como eu disse, vamos começar com a parte mais importante, que é o miasma e as rubricas. Então, como que em miasmas diferentes nós vamos encontrar rubricas diferentes? Qual é a evolução e o entendimento das rubricas em termos do seu entendimento e como encontrá-la no paciente? Como encontrá-la no paciente? E qual a rubrica devemos escolher para os nossos pacientes? Então, nós temos psora, psicose e sífilis. Nós já sabemos o que a psora representa, sabemos o que a psicose representa e também sabemos o que a sífilis representa. Aí começamos com o sintoma mais importante no nosso repertório, é timidez. É psora. Qual é o significado de timidez? Qual é o significado exato de timidez? E como que ela é representada no nosso repertório? Como é representado no nosso repertório? Timidity seria a pessoa que é retraída, acanhada, tímida. Então, a representação no repertório é diferente. Então, vamos tentar entender a partir de ângulos diferentes. Nós vamos tentar entender. Então, qual é o significado de timidez? Vamos, gente. Vamos lá? O que é timidez? Fala para mim.
Embaraçado, envergonhado. Envergonhado, com vergonha? Não, não, não. Tímido, shy, né? Shy, shy sim, mas envergonhado não. Qual a diferença? O shy é o tímido, retraído, né? E o ashamed é o embaraçado. Então, ashamed, que é o envergonhado, né? É o embaraçamento. A pessoa está embaraçada por alguma coisa. Então, no nosso repertório, então, timidez tem 2 grupos de remédios. Os remédios para a pessoa que é shy e os para o fearful, que é o medo. Então, é uma combinação de retração e medo. Shy, que é a timidez, a retração. E o que é bashful, que é envergonhado? E o que é bashful? É o acanhado. O que é o acanhado? Bashful. É uma timidez excessiva. Né? Aí nós temos essa qualidade. Então, o bashful, o acanhado, o acanhamento, quando uma noiva, né, recém-casada, quando ela entra, né, no quarto nupcial, então, assim, aquele medinho tal, e ela vergonha, né, o acanhamento, algum grau de antecipação do que vai acontecer, o que será que vai acontecer, né, a noiva, né, recém-casada, né, primeira vez que ela passa a noite com o marido, aquela sensação de antecipação. Então, essa é a sensação, então, da noiva recém-casada, né? Eu estou falando do século XVIII, era gregoriana, tá? Não estou falando da noiva de hoje, tá? Não estou falando da noiva de hoje, não. Não existe mais nada de novo, tá tudo visto, testado e aprovado, consumado antes do casamento. A gente ainda tem noivas, né, do século XVIII ainda na Índia. Então, uma noivinha, né, que vai dormir com o marido pela primeira vez, então vai ter a primeira relação sexual, então ela está assim apreensiva, ela tem, né, aquela sensação de o que será que vai acontecer, e também um acanhamento, né, a timidez com talvez um excesso de acanhamento. E aí essa é a ideia, né, essa aparência da pessoa bashful, acanhada, a pessoa que não olha para cima, está sempre olhando para baixo. Alguém que tem, por exemplo, medo de se apresentar num palco, por exemplo. Tem antecipação, né, aquela sensação de antecipação, ansiedade, não sobe num palco, né, para fazer uma apresentação. É o medo de se apresentar perante as pessoas. Esse é um acanhamento. Mas embarrassment é envergonhado. Quando você está envergonhado de alguma coisa, você quer esconder alguma coisa das pessoas. Quando você está envergonhado sobre sua situação e você não quer que as pessoas saibam a respeito da sua situação. Aí nós temos uma condição sifilítica. Então, a última vez eu mostrei para vocês um caso de convulsões. Um homem que tinha espasmos musculares, parecido com convulsão, todo dia de manhã. E como resultado,
ele nunca viajava com os companheiros do escritório, os colegas de escritórios, nem ia em eventos, tipo piqueniques, porque de manhã, quando ele acordava, ele tinha esses espasmos e as pessoas ficariam sabendo, né? Então, quando alguém esconde, né, a sua situação de outras pessoas ou esconde fatos sobre suas doenças, aí seria essa embarrassment, que seria o envergonhamento. Então, timidez, pulsativa calcária, todos os elementos e muitos remédios do reino vegetal também. O acanhamento, pulsatila também é bashful. E coca. Então, qual a diferença entre timidez e acanhamento? Como é que nós vamos fazer essa diferenciação? Como é que nós vamos fazer essa diferenciação? Tá, o envergonhamento, o embarrassment, que é o estar envergonhado, tá claro, né? São pessoas que escondem alguma coisa sobre si. Eles se escondem porque tem alguma coisa ou condição que as pessoas não querem ver. Bashful is a person is shy in front of other people. Bashful. Tá. Então, não gosta de ir no palco, né? Mas como é que nós vamos diferenciar entre timidez e acanhamento? Entre timidez e acanhamento. Se ela é só acanhada ou ela é também tímida. Como eu disse, a timidez tem o medo. E o bashful não necessariamente não sente esse medo, apenas excesso de retração de timidez. Então, coca e pulsatila, não seria para bashful. Vamos olhar aqui. Coca e pulsatila, né? São 3 marcas para acanhamento. Então, esse é um remédio que tem essa característica de acanhamento e aversão à sociedade, aversão à companhia. As pessoas se sentem desconfortáveis quando em companhia de outros. Mas não tem medo. É um remédio bastante forte para pessoas que escalam montanhas. Então, essa planta cresce na base das montanhas e eles mastigam a folha, coca, né? Que contém a cocaína, que diminui a dor, a sensação de dor, mas é um remédio para pessoas fortes, que são fortes, positivas, são pessoas perseverantes, como a pessoa que gosta de escalar montanhas, né? Tá, como é que ele sobe? Ele vai subir, tá. O que se precisa ser para ser uma pessoa que escala montanha? Quais são as qualidades de um bom atleta que gosta de escalar montanhas? Audacidade, coragem. Ele tem que ser strong. Bom, o que mais? Determinação, perseverança. Mais uma coisa, muito importante, que esse tipo de atleta tem que ter uma alta qualidade. Alpinistas. Resistência. He has to be syphilitic.
Não necessariamente. Mais importante. Mais importante. Ou seja, corajoso, audaz, paciente. Ele tem que ser destemido, né? A qualidade mais importante de um alpinista é paciência, né? Ele tem os ganchos, tem as cordas, tem os clips, né? Aí testa para ver se está firme, aí sobe mais um pouco, aí coloca o suporte na rocha, né? Para subir, 100 metros, ele demora 1 hora, 2 horas, e ele só pode ir passo a passo. Para quê, hein? E qual o resultado final? Para que eles fazem isso? Todo esse esforço? Para publicidade? Notoriedade? Por exemplo, e Monte Everest? Tá. Sobe, né, com aquela dificuldade toda, põe a bandeira e aí, volta para trás. É um desafio. Geralmente, alpinista não aparece na primeira página do jornal, né? Por exemplo, um alpinista recebeu $1 milhão para subir em determinada montanha. Schumacher aparece no jornal, né? Kaká, né? Robinho, né? Tem contratos de milhões e milhões e milhões de dólares, mas não alpinistas, né? Então, o alpinista procura apenas a autossatisfação. Eu quero alcançar o cume, eu atingi meu objetivo, agora eu volto. Então, alguns minutos dessa sensação. Ou seja, alguns minutos para conquistar alguma coisa que eles queriam conquistar, fazer o que eles queriam fazer. Coca são pessoas silenciosas que trabalham em silêncio e para atingir os seus objetivos. Tem um sintoma bastante característica, tem aquela sensação de calor, né, por baixo da pele. Mas não é como a pulsatila, que é tímida também. E também é acanhado. Então, geralmente, timidez, acanhamento são pessoas que têm medo de aparecer no palco, fazer alguma atuação num palco. E envergonhamento, ou embarrassment, é quando você está com vergonha de si. Quando você não quer que as outras pessoas o vejam, ou você não quer que as pessoas saibam alguma coisa sobre você. Por exemplo, a pessoa com a acne pronunciada no rosto, a pessoa não quer sair de casa. Não vou para a escola, não quero sair, não quero encontrar com ninguém, não quero ir para a faculdade. Ou seja, essa pessoa está envergonhada da sua acne, né, da sua aparência. Esse é embarrassment, né? É o envergonhamento. Então, timidez, acanhamento e envergonhamento. Então, se nós tomarmos, confundir as 3 qualidades, você pode errar. Você tem que ter cuidado. Aí, cólera. Nós temos cólera em Sora, fácil, né? Cólera por qualquer coisa, birras, criança, eu quero leite, eu quero. Eu quero esse brinquedo, compra para mim, compra. Ou seja, crianças que dão birra, isso é psora. Todas essas rubricas são psora. Quando ela é suprimida, né? Ou quando nós temos, então, esse aborrecimento, aí nós temos contrariedade, né, que é o vexation, contrariedade. Aí, por exemplo, a contrariedade, por exemplo, eu estou aqui na cadeira, há um prego que está constantemente me machucando e eu estou constantemente me movimentando na cadeira, mas eu
eu não consigo expressar essa raiva, né? Por exemplo, uma pessoa, a Germana, continua conversando aqui com a Amália, por exemplo, e aí fica perturbando, a Amália não pode falar nada para a Germana, não pode mandar ela embora, cala a boca, pelo amor de Deus, né? Mas aí a Germana está causando um aborrecimento, uma contrariedade, né? Ela não consegue tolerar esse aborrecimento, mas também não pode verbalizar esse aborrecimento. Isso aí é vexation, que seria aborrecimento, contrariedade. Então, é um aborrecimento persistente. Então, contrariar alguém é irritar essa pessoa. E na sífilis, ela se torna, então, é a cólera violenta. Você quebra as coisas, você joga as coisas. Ela pode ser exteriorizada ou interiorizada. Então, exteriorizada é quando exteriorizada é quando você joga coisa, exterioriza contra outra pessoa, reflete em outra pessoa. E a interiorizada é quando você bate sua cabeça na parede. E pessoas no miasma sifilítico também têm essa violência, essa expressão violência. E nós temos também essa manifestação de fúria. I didn't understand very well the difference between timidity e o bashful embarrassment. Exatamente. Então, timidity, é a timidez, a retração, mas aquele medinho. No nosso repertório, nós temos na rubrica, nós temos timidity, nós temos remédios para a retração, a timidez e para o medo. O bashful é uma timidez excessiva, com aquela ansiedade de não saber o que vai acontecer. Então, seria timidez excessiva com aquela ansiedade sem saber o que vai acontecer. Você acha que alguma coisa vai acontecer e você não quer olhar para as pessoas, né, cara a cara. É aquele medo de se apresentar num palco, por exemplo. Né? Você tem que fazer uma apresentação no palco, você não dá conta. Se você tiver que fazer uma pergunta aqui, você não consegue fazer essa pergunta na frente de todos, tá? Aí significa que você é bashful. Mas aí no intervalo você fala comigo, você tá 1 a 1, né? Então, essas são pessoas acanhadas. Que ela tem vergonha, né? Tem aquela vergonha de falar em público. E embarrassment é a pessoa que é envergonhada. Né, que ela tenta se esconder o seu problema, o problema que deixa essa pessoa envergonhada. Ou você tem vergonha de algum problema que você tem, ou de si mesma. Seja por um problema físico ou um problema mental. Você não quer sair em público, porque você tem alguma vergonha, né? Alguma coisa que você tem que você não quer que as pessoas conheçam. Essa aí seria um embarrassment, seria a pessoa que está envergonhada. Aqui nós temos então a fúria, impulso de matar, né? Seria automutilação ou mutilação de outros. Por exemplo, você se corta, você destrói seu corpo. Aquele pessoal que faz piercing, por exemplo, no nariz, na língua, na orelha, né? Não é só, por exemplo, a orelha para um brinco, por exemplo, mas você tem, por exemplo, 1000 piercings na orelha, né? Tem pessoas que fazem piercing até nos genitais. Ai, eu fico arrepiado só de pensar nisso. E eu fico também, assim, meio achando ruim, né? Pelo amor de Deus. Realmente é uma sensação de repugnante, né, para mim. Eu tive esse paciente na Argentina, um paciente que ela tinha um piercing bem no meio da língua. Ela era filha de um médico famoso e aos 19 anos
ela tinha câncer de tireoide, ela foi diagnosticada com câncer de tireoide. 19 anos de idade. Então, câncer da tireoide aos 19 anos, hein? Então, as pessoas que se mutilam. Agora, e tatuagem, por exemplo? Tá, a gente colocaria tatuagem aqui também, junto com piercing? Você incluiria tatuagem aqui também? It depends, somebody said. Eu estou perguntando, gente. Vocês é que têm que me dizer. Dr. Bandish. I think it depends. Depende de quê? The amount of tattoo, the length of the body that is covered by the tattoos. Tá, o corpo inteirinho. Tá, não tem nem 1 centímetro de pele sem tatuagem. Mas uma tatuagemzinha pequenininha, tá? Seria mais psicósico. Realmente mais psicósico. Não. Não vamos entrar em muito detalhe, não. Ansiedade. Ansiedade é psora. A antecipação, a ansiedade, né? A antecipação de alguma coisa, pode ser sora ou psicótico. E no miasma sifilítico, se torna ansiedade de consciência, remorso ou vamos ver a diferença entre esses. Essa reprovação do self, do eu mesmo. Qual seria a diferença? Qual o significado de ansiedade? Nós conhecemos o que é ansiedade. Então, o que é? Qual o significado? Tá? Ansiedade. It's the preparation to be afraid. É, exatamente. Pronto para ter medo. Amanhã eu tenho que dar um seminário. Será que as pessoas vão gostar? Se não vão? O que eu devo falar? Como é que eu começo o seminário? Isso aí é ansiedade. Essa antecipação, então... Ah, tá. Anticipation, então, seria o quê? Então, o que seria o anticipation? Nós usamos essas rubricas, mas temos que entender o significado exato para não errar. Então, a ansiedade tem 300 remédios e a antecipação, ou anticipation, só 43. Então, anticipation só 43, ou seja, faz uma diferença imensa. Agente nítrico tem muita anticipation, mas não tem ansiedade. Qual a diferença? Antecipação, anticipation generates an action. People do something that are programmed before. The person acts. So there is an active component. No. He acts because of anticipation. No. Anticipation, in my opinion, okay, anticipation. The person is anxious. So, for example, I have a test tomorrow. She starts to think that she's going to fail. She's going to be sleepless. She can have diarrhea. She can have vomit. Or she can get up and study in the morning. Então, todo mundo sabe qual é o significado. Tá certo. Tá certo. Mas qual a diferença? Qual a diferença? Qual o significado e qual a diferença? I think the anxious person, the person with anxiety, his action is, he concerns, he's worried, he asks to prevent himself to how is this, how is that, what is going to happen. But I think there's no action. Certíssimo, certíssimo, certíssimo.
Então, a ansiedade não se traduz em ação, é só uma sensação. Ah, eu tenho medo disso, medo daquilo, né? Eu estou com medo do seminário, mas por conta do seminário eu fico insone, ou eu fico me preparando cada vez mais para que tudo esteja redondinho. Será que alguém vai me fazer essa pergunta? Então eu tenho que ter a resposta pronta. A outra pessoa vai me fazer essa pergunta. Então, a antecipação ou expectativa em que a pessoa age seria essa antecipação, essa expectativa de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, segunda-feira à noite eu tinha que... segunda-feira à noite eu tenho que pegar um voo e eu começo a me preocupar a partir de hoje. Será que eu vou chegar ao aeroporto a tempo? Será que eu pego um táxi? E se o táxi quebrar, o que vai acontecer? Será que eu vou perder minha conexão? Será que eu vou chegar em casa a tempo? Será que eu vou chegar no aeroporto a tempo para não perder a conexão? Então, há uma ação mental ou uma ação física, por exemplo, diarreia, né? Nessa antecipação, né? Essa expectativa. Você está pensando em alguma coisa que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. E fica ansioso por causa disso. E o que é ansiedade de consciência? E o que é remorso? E o que é reprovação de si? It's a guilt with regret. Guilt with regret. É culpa ou é arrependimento? Guilt. With regret. Guilt with remorse. Pois é. Como é que ele pode ser ambos? O que é remorso, então? Is regret. Então, ansiedade de consciência, na realidade não é um nome muito bom, não é um nome muito correto, é a sensação de culpa, como se tivesse cometido um crime ou feito alguma coisa errada. Culpado, como se eu tivesse feito alguma coisa errada ou cometido algum crime. Essa é a ansiedade de consciência. Remorso é quando eu me sinto mal acerca de alguma coisa e arrependo. Eu arrependo, ou eu peço perdão, ou eu acho que eu fiz alguma coisa, já fiz alguma coisa ruim. Aqui é uma sensação de que você não fez, mas sente culpa. E aqui você sente que fez alguma coisa errada e agora você tem que arrepender ou tem que fazer alguma coisa para corrigir isso. Dr. Pardish. The guilt is not always connected to a fact. For example, you feel guilty for situations that are not justified. For example, small facts without something that is really relevant. And remorse is when it's connected to a fact more specific. You did something wrong, absolutamente correto. Então, ansiedade de consciência não é uma coisa verdadeira. Então, um exemplo clássico é o quê? Muitos médicos sentem ansiedade de consciência. Por quê? Porque sentimos, às vezes, esse paciente não está bem, será que é culpa minha? Será que eu não dei atenção suficiente? Ou talvez eu tivesse que ter tomado o seu caso mais detalhadamente. Eu deveria ter tentado encontrar um remédio para ele. Aqui nós temos ansiedade de consciência porque eu me sinto culpado. Então, o paciente piora, a gente fica se culpando, né? Não é nossa culpa, mas nós ficamos nos culpando. Mas o remorso é quando eu penso, nossa, esse paciente morreu por conta da minha negligência. Ele piorou por causa da minha negligência.
eu saí da cidade, um mês eu estava viajando, não pude vê-lo, aí ele piorou. E agora ele está hospitalizado e está morrendo. Eu sou responsável por isso. Isso é remorso. E aí eu me reprovo. Faço essa reprovação, né, para mim, de mim, porque eu sou responsável por isso. Another question. In anticipation, it's important that necessary for the patient to have physical symptoms, such palpitation, não necessariamente. Mas geralmente sim. Então, palpitação, sudorese, mãos frias, ficar comendo unha, diarreia, ou inquietude. In a program, you have 3 rubrics for anticipation. One with more remedies, that is connected to stages of fear, and the other one smaller, which is qual programa que a senhora está falando? Cara. Então, em cara você tem antecipação, você tem doença da antecipação, aquela pressentimento e seria medo de palco, né? Então, os remédios ficam mais claros, né? Seria doença de antecipação, 43 remédios. Então, medo de palco, medo de alguma coisa que pode acontecer. Aí nós temos 300 remédios. Vamos ver aqui. Presságio, até 103 remédios, né? Antecipação, e foreboding, que seria o presságio, pressentimento. Assim, medo de palco, só 42 remédios. Aqui, antecipação, gerais, 47 remédios. E há outros. E também nós temos a ansiedade e antecipação ou expectativa. E aqui o outro que seria ansiedade, antecipação e encaixamento. Então, nós podemos ver que há várias possibilidades aqui. Então, antecipação. Ou esse tipo de antecipação faz com que você fique doente. São pessoas que têm essa antecipação nos gerais. Não ficam doentes, mas tem essa antecipação nos gerais. O ailment from seria os transtornos de. Question. Anxiety. You have anxiety with fear, with tremor, with exaggerated, and do we take a Soric rubric or psychosis? What is the miasm? Mais sórico, com um pouco de psicose. Com um pouco de psicose. Então, ansiedade pura, sora. Com medo, psicose. Porque o medo é psicose. Certo? Ansiedade com sora. Com tremor das mãos, psicose. Sweating. Palpitação. Ansiedade com pânico. Fobia. Aí sifilítico. Então, quais são os sintomas? But can I take this rubric in a panic, for example? Pânico, você pode colocar, é uma pessoa sifilítica. Se você tiver isso, né? Se você achar que a pessoa é sifilítica e ele tem essa ansiedade, né, com pânico, sim, aí você toma pânico. Então, vamos ver aqui. Vou esclarecer um pouco mais. Vamos falar sobre um caso. Eu acho que vai ajudar a esclarecer.
Eu vou mostrar os clippings, né, dos casos, aí nós vamos interrompendo. In the case of anticipation, the individual takes an attitude to the fact that he is anticipating not occur. Does he take any attitude to prevent the fact from happening? Sim, in anticipation. Então, so that would be the difference between anxiety and anticipation. Sim, não só tem os sintomas físicos, mas também tomando ações para prevenir. Por exemplo, o que eu falei, por exemplo, meu voo às 6h30 da manhã, né? Então, eu tenho um voo às 6h30 da manhã, então eu tenho que sair de casa às 5, acordar às 4. Então, antecipação, né? O que eu faço? Eu ponho 3 alarmes diferentes. Eu fico com medo de cair no sono. Então, um alarme para 3h30, um alarme para as 3h45 no celular, no relógio, no rádio relógio, também no serviço de acordar, né, por telefones. Então, para eu não deixar de acordar. E a pessoa com antecipação não vai nem precisar dos alarmes, porque ele vai acordar antes de tudo. Antes de pegar um avião, por exemplo, de manhã, eu não consigo dormir. Antes de pegar um voo de manhã, eu não consigo dormir. A noite inteira eu não durmo. Se eu tiver que pegar um voo bem cedinho, eu não consigo dormir. Eu acordo de bem meia hora para olhar no relógio. E eu coloco 3 alarmes diferentes, mas antes do primeiro tocar, eu já estou acordado e fazendo o que eu tenho que fazer. Isso é antecipação. E muitos de vocês têm isso. Eu tenho uma apresentação que eu já fiz na Argentina. Já fiz essa apresentação na Argentina. Mas ontem eu ainda estava trabalhando nela. Não preciso, porque eu já fiz essa apresentação. Mas ontem eu estava trabalhando nela, verificando. E se você for ver no intervalo, eu venho aqui antes da gente voltar e sempre faço uma modificaçãozinha ou outra. Eu tenho que fazer, olhar, mudar o slide um pouquinho, ir para frente, para trás. Uma coisa ou outra eu acabo fazendo. Ou seja, isso é antecipação. Bom, agora vamos ver a diferença. Eu vou mostrar muitos casos com muitos clippings. Às vezes eu não vou mostrar o quadro inteiro, o caso inteiro, só um clipping daqui para demonstrar o ponto que eu estou tentando chegar aqui. Bom, esse foi um caso de um homem de 45 anos de idade sofrendo de artrite e gota. Um homem de 45 anos de idade reclamando, se queixando de dores nas articulações, que começou no pulso, e depois passou para o cotovelo, depois foi para o joelho, para as pernas. Começou no lado esquerdo, depois passou para o lado direito. Ele foi diagnosticado como artrite reumatoide por causa do seu fator RA, e o seu fator NA estava positivo. Começou com sintomas de fissuras nas mãos, no braço, no antebraço, perto do cotovelo. Fissuras, um pigmento escuro e um espessamento que foi suprimido através de medicamentos alopáticos. Então, foi suprimido e aí levou a artrite. Fissuras, pigmentos escuros. Qual é o miasma e qual é a camada? Primeira camada. Não. Pigmentação escura, espessamento, cicose. Mas qual é a camada? Terceira camada, mesoderme. É o envolvimento da dermatoma. E daqui passou para as articulações, que é o esclerotoma. Em mesodoma tem a dermatoma, miotoma, e aí a esclerotoma. Dermatoma é a derme, miotoma são os músculos, e os tecidos conectivos, os ligamentos, os músculos. E aí depois a esclerotomia,
que são as cartilagens e os ossos. Então, na mesma camada, foi da dermatoma para esclerotoma, fissuras, que é ciclocefilítico, pigmentação escura, fissuras, e aí foi para o RA e o NA positivo. Então, passou para sífilis. De ciclocefilítico, ou cefilítico, e de dermatoma para esclerotomas, na mesma camada. Ele então passou a receber, foi administrado esteroides e outros medicamentos imunossupressores. Aqui são os seus gerais. O apetite estava normal. Os hábitos intestinais normais, urina normal. Ele não sentia sede, tinha desejo. Ele bebe apenas 2 ou 3 copos de água por dia. Ele gosta de água morna. Desejos por carne, peixe, ovos. 3 marcas para ovos. Nem nada em particular, minha aversão. Ele é friorento. E o sono dele é perturbado por causa da dor. E os seus sonhos, nada em particular nos sonhos, nenhum sonho específico, característico. Aqui é a situação, sua situação de vida. O paciente mora com a mulher e 2 filhos. Ele trabalha para uma companhia de serviço de utilidade pública, uma empresa de eletricidade, a empresa de eletricidade pública, onde ele tinha muita oportunidade de fazer muito dinheiro de forma irregular, muito dinheiro ilegal. Mas ele era muito honesto no seu trabalho e não aceitava esses subornos. Ele trabalha nessa empresa de eletricidade pública e tem muitas empresas grandes que têm contas de eletricidade muito altas, que eles não pagam. E aí, quando ele está ali no departamento de recuperação, no departamento legal, jurídico dessa empresa, quando ele vai recuperar esse dinheiro, ele tem a autoridade de aplicar multas nessas empresas. E ele pode até cortar a eletricidade dessas empresas. Então, eles podem falar, ok, não, reduza essa multa, ou não cobre os juros, e ele tem o poder de reduzir a conta, ele tem esse poder de reduzir a cobrança. Ele pode falar, ok, houve um erro no medidor, eu posso te dar um desconto, a multa ao invés de $5.000, não, você pode pagar só $2.000. Ele pode fazer isso. E aí as pessoas acabam pagando suborno, oferecendo suborno para ele reduzir a conta, mas ele não assume esses subornos. Perdão, ele não aceita esses subornos. Ele trabalha muito até tarde no escritório. E apesar da sua doença, ele trabalha de forma sincera e faz o seu trabalho da melhor forma possível. O trabalho dele era difícil porque ele não conseguia segurar a caneta devido à artrite reumatoide. Ele não conseguia nem escrever. Ele trabalhava apenas no computador. Mas, apesar desse problema, ele ia para o trabalho. Ele tinha dificuldade até de colocar a camisa. A mulher dele tinha que ajudar ele a se vestir. Ele era bem detalhado no seu trabalho, sempre chegava no escritório na hora. Ele queria que tudo fosse feito de forma bem particular, bem peculiar. E se as pessoas não fizessem as coisas dessa forma peculiar, ele faria por conta própria. Se os seus empregados, as pessoas que trabalhavam sob a sua supervisão ou em casa, ele queria que as coisas fossem feitas do seu jeito, da sua maneira, muito detalhista. E se as pessoas não fizessem desse jeito, ele não ficava com raiva, ele simplesmente fazia por conta própria. Ele falava baixo e raramente ficava com raiva, raramente ele ficava nervoso. Ele tinha muitos pensamentos e preocupações sobre a sua doença. Ele pensava, bom, o que eu vou fazer se eu não conseguir mais me mexer, me movimentar e fazer as coisas por conta própria? Ele era muito preocupado em relação à sua doença e quando ele chegou no consultório, ele falava assim para mim, doutor, por favor, faça alguma coisa, eu vou ser curado, será que eu vou ficar bom? E eu tinha que certificá-lo o tempo todo, eu tinha que dar confiança o tempo todo. E apesar disso, ele começou o meu tratamento, não melhorou, e aí ele interrompeu o tratamento, ele parou. E aí depois ele foi para um tratamento Ayurveda.
ele também não ficou muito bom e aí partiu para a medicina moderna, os esteroides, os imunossupressores, que também não os ajudaram. E aí ele voltou para o meu consultório, porque toda a sua família é consultada por mim. Então ele voltou para a minha clínica e no momento quando ele chegou, ele estava numa situação muito ruim já. Ele se preocupava muito com a sua doença e ele ficou muito triste por causa dela. Vocês vão ver no vídeo, até agora, depois ele já está quase 95% curado, ele ainda é preocupado, ele ainda se preocupa com a doença. Ele não acredita que ele melhorou. Ele não acredita que melhorou. Ele ficava quase chorando quando vinha falar comigo, quase chorando, quase em lágrimas. Não, quais são as rubricas? Ele é muito triste. Chora, com lágrimas, tristeza, depressão, ansiedade. Antecipação não, ansiedade. Ele começou a perder interesse em tudo na vida dele. Ele não gostava de sair para se encontrar com outras pessoas. Ele piorou e se tornou quase um deficiente. Ele não conseguia nem se vestir sem ajuda de ninguém, quase um incapacitado. Bom, como resultado, ele começou a pensar que não havia sentido na vida, não havia sentido em viver. Ele achava que não havia cura para o seu problema e que ele ia sofrer dessa doença por toda a vida. E, como resultado, ele se sentia muito mal em relação a isso. Ele achou que talvez fosse melhor morrer. Ele achava que não fazia sentido viver. Aqui, os seus exames, hemoglobina baixa, agora está ótimo. Hemoglobina 15,1. Também RSA era muito alto. Vocês veem o ácido ureico, está normal. Ácido úrico, perdão. Ácido úrico normal. Estava alto antes. Vocês podem ver os resultados agora. E agora ele foi testado negativo para artrite reumatoide. Até a proteína também está negativa. Bom, vamos vê-lo. Vamos vê-lo e vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre a sua doença e sobre ele mesmo. And tell me from beginning थोड़ा short में क्या-क्या आपकी problems थी और कैसा लग रहा है? From beginning till today, more than means what to say. Not I have not believed also. You know everything. Yeah. Tell me exactly how are you feeling? You are much better. Much better than previously. More than 90% better. More than 99%. More than 90%. Mais de 90% melhor. Ele não conseguia nem andar, não conseguia se vestir. Ele tinha que ser ajudado por duas pessoas que estiveram carregadas para minha clínica. Ele chegou no consultório, ele não estava tão mal quando é a primeira vez que ele veio. Aí eu dei uns 2 remédios, não funcionaram. Aí ele piorou. E aí ele foi para ele experimentou a Ayurveda, depois medicamentos normais, tradicionais, nenhum alívio. Depois ele voltou para o meu consultório, 2 pessoas segurando ele. Essas 2 pessoas tiveram que literalmente carregá-lo até o meu consultório. Ele já tinha desistido, já tinha abrido mão de toda esperança. E agora ele está 90, 95% melhor, quase normal.
Eu não esperava esse tanto de essa melhora, eu não esperava toda essa melhora. Quantas vezes ele, vocês vão ver quantas vezes ele vai falar sobre isso. Eu estava até pensando em me matar, em cometer suicídio. Eu sentia tanta dor que eu estava pensando em cometer suicídio. O que vocês observaram até agora? O que vocês observaram? E observem mais agora, ok? Cuidadosamente. Observaram alguma coisa? Até agora, já observaram alguma coisa? Expression of fear. Ele falou medo. Repertório, rubrica. Medo, ok. O que mais? Todo mundo concorda com medo? Todo mundo concorda? Sim ou não? Então agora observem. Observação não quer dizer só ver. Quer dizer também escutar. Você pode aumentar o volume? Vocês podem aumentar o volume do vídeo? Um pouquinho, só um pouquinho, aumentar o volume do vídeo? Volta um pouquinho, por favor. Okay. You told me that you have gone into total despair. Depression or death. Depression that I am not, there's no point in living. So much unavoidable pain was there. Eu estava em desespero total. Tanta dor. Qual era o objetivo? Qual era o sentido? Vocês veem a mudança na voz dele, no tom. A mudança na voz. Até agora que ele já está praticamente curado, falando sobre isso, ele alívio mental, foi o que ele falou, a palavra que ele falou. Alívio mental. O que deveria melhorar primeiro? O que deveria melhorar primeiro nesse caso? O que deve melhorar primeiro? As articulações? A dor nas articulações? O que deve melhorar primeiro? Em primeiro lugar. He wanted to die and now he wants to live. Então o que deve acontecer agora? He wants to live. Desejo de viver volta. Sim, o desejo de viver volta. Primeira coisa que deve acontecer, mentalmente, ele começou a assistir melhor. O seu desejo de viver deve voltar. Foi a primeira melhora. Ou seja, o alívio mental. Ele tinha se tornado um pessimista, totalmente negativo, achava que nunca ia melhorar. Agora, doutor, eu acho que talvez eu esteja melhorando. Ou seja, o pessimismo nessa hora deve reduzir, o desejo de vida voltar.
Ele seguiu as minhas instruções, literalmente. Ele falou, você me falou para evitar comer algumas coisas, e eu segui as suas instruções ali, literalmente. Eu falei para ele não comer nada ácido, porque, bom, em cada país, os pacientes sempre... Primeira pergunta que os pacientes fazem depois da consulta, quando a consulta acaba, é ok, doutor, muito obrigado, você acha que eu vou ficar bom? Sim. Aí você fala sobre a doença. Próxima pergunta é, doutor, o que eu deveria evitar na minha alimentação? Quais são as minhas restrições alimentares? O que eu deveria comer, o que eu não deveria comer? Qual é a dieta? E devido ao princípio do Ayurveda, bom, na Ayurveda eles acreditam que o ácido, o gosto azedo, na verdade, causa problemas nas articulações. Então os Ayurveda sempre falam, não come nada azedo, não coma nada azedo. Então tamarindo, limão, tomates, tudo que seja... Não coma isso, não coma isso. Ou seja, a gente tem que falar alguma coisa. Quando o remédio começa a funcionar, tudo fica bom. Mas a gente sempre fala, não come isso, não come aquilo. Eu falei algumas coisas e ele seguiu literalmente aquilo que eu falei. Eu segui as suas instruções literalmente, de acordo com a sua diretriz. Ele já falou isso no encontro passado, que você tem que dar uma dieta para o paciente, senão o paciente acha que está faltando alguma coisa. Totally, this thing was solid. My hands, fingers became solid. I cannot have any sensation. Now this is normal. You're not able to lift things. His fingers became swollen. Os seus dedos incharam na época, ele não conseguia dobrar os dedos. Ele não conseguia flexionar os dedos, não conseguia segurar coisas, escrever. Durante 2 meses ele não conseguiu ir para o trabalho. Ele teve que ficar fora, longe do trabalho, por 2 meses. Skin was black. Yeah. Totally. And this problem, before this problem started, you had some skin disease, in the hand. No, all of a sudden, this thing, grapes, law, this thing, gucha. There was thickening. Houve um espessamento da pele, um espessamento escuro nas palmas. Como ele tinha um espessamento escuro, né, uma pigmentação escura, muita cicose isso. E ele usou remédios ayurvedas para suprimir isso, e aí melhorou. E aí depois, isso desapareceu, mas as dores nas articulações pioraram. Ainda dá para ver umas manchinhas. Aqui, umas manchinhas escuras, mas pouco, né? Alguns pontos. Aqui. Porque depois voltou. Depois que ele melhorou, as manchas voltaram. Aqui, ó. As marcas estão aí ainda. Aqui. Até agora, ele não consegue estender o cotovelo a 180 graus completamente. Ele não consegue estender até 180 graus.
170, mas não chega a 180. And you could not straighten your elbow. Você não conseguia esticar os seus braços. Não conseguia vestir uma camisa. Ele não conseguia nem comer. Na Índia, nós comemos com as mãos. Ele não conseguia comer. Era tanta dor que ele não conseguia mover o cotovelo, as articulações, não conseguia comer. Tem o pão indiano, né? E a gente tem que cortar em pedacinhos. Ele não conseguia nem sequer partir um pedaço de pão. E é um pão muito macio. Não é como o pão aqui. É um pão bem macio, quase como um papel. Ele não conseguia partir o pão. A esposa dele tinha que partir o pão para ele em pedacinhos. Bom, por que eu estou falando isso? Para entendermos o estado em que o paciente estava. Tristeza, depressão, pesar. O que mais? E quando ele fala sobre os problemas que ele tinha, desejo de morte, e agora ele está trabalhando de 16 a 17 horas por dia. Ele trabalha de 16 a 17 horas por dia, agora de volta ao normal. Ele não conseguia nem comer, não conseguia vestir a camisa. E agora trabalhando de novo 16 a 17 horas por dia. You were very much worried about this, no? Very worried and very upset and anxious. As you said, you were thinking of committing suicide. You said, I will never get better. It was the main worry. And you came to me and said, please, doctor, do something. At that time, you felt as if you were never going to improve, never going to walk again, never going to get better. Stop the medicine. Because we started first, then you stopped it, and then you came again. Because I was able to come from Kalkan. Yeah, you're coming from far distance. At that time, they both got son and domestic was standing at the back of me, back from praying. Como eu falei, duas pessoas, a mulher dele e o filho, tiveram que carregá-lo e trazer até o consultório. Ele interrompeu o tratamento, eu briguei com ele, falei, por que você interrompeu? Ele falou assim, aí ele voltou, lembra que ele tinha vindo a primeira vez para o consultório, né? Desapareceu, depois voltou muito ruim. Aí eu falei, o que aconteceu com você? Então eu reprimi ele, falei, por que você interrompeu o tratamento? Por que você largou o tratamento naquela época, né? É o que eu estou falando agora. Aí ele falou, eu estava triste, eu estava com medo, eu estava deprimido, eu estava nervoso. E agora vamos começar a pensar na rúbrica. Vamos traduzir a linguagem do paciente em rúbricas. Quais são? Tristeza, pesar. Dr. Bondish, would there be despair for cure? Sim, com certeza. Exatamente. Essa é uma das coisas que ele tinha. Até agora, ele não acredita que ele está curado, que ele vai se curar. Um desespero pela recuperação. Desespero pela recuperação. O que mais? A lot of anxiety about his health. Sim, exatamente, ansiedade sobre a saúde. Ele seguiu as minhas instruções literalmente, todas. Até agora, ele segue exatamente tudo que eu peço para ele fazer, ele faz. Ele estava muito preocupado com a doença. Pronto para fazer tudo que eu pedisse. Ele é tão perfeccionista que ele nunca perde um único dia de remédio.
Ele nunca deixa de tomar por um único dia. Às vezes ele não pode vir para o consultório porque ele está longe, aí ele me liga e fala, por favor, me envie o remédio pelo correio, E aí eu envio esse correio por mensageiro. Ele nunca perde uma única dose. Suicidal thoughts caused by pain. Pensamentos suicidas. Qual é o miasma da doença? Eu falei para vocês. Então precisamos buscar os sintomas sifilíticos. They were catching hold of me and while getting on it, You could not even hold that pain thing, I used to no? catch them. They used to take me down from the train also. Walking, I was getting exhausted. I was to sit somewhere. Even about thinking that problem, now you have become very emotional. But otherwise, now you are absolute. Yes. No, 95. I wanted you to understand in his voice the Eu queria que vocês percebessem as emoções na voz dele. Quão emotivo ele é quando ele fala sobre isso. almost on the verge of tears. Ele fica ele quase chora quando fala Is this da a doença. smile, Isso é um sorriso happiness? de felicidade? Is this a smile of happiness? Isso é um sorriso de felicidade? Não. When he's talking about Porque quando ele fala sobre a situação, tem muita tristeza dentro. Walking, moving, working, everything. In short, tell me something about your nature, about your personality. What is your nature? What kind of work you do? How are you in your work? How are you at home? I am having cold matter. Yes. Work plus accounts matter. Company billing. All Right, right. These are this is having lot of workload here. Okay. Staff is not with me. Only one person is there. Lady is there. I cannot tell her to come. Even I am going on Sundays, Okay, Saturday. working. he is working Ele trabalha 16 a 17 horas por dia, just 5 days a week. não só 5 dias por semana, até nos sábados e nos domingos também ele trabalha. A empresa está tentando cortar os gastos, então eles demitiram um monte de gente. E ele foi o único que sobrou no departamento, com apenas uma assistente. E essa assistente, ela não fica até tarde no escritório. E ele também não pode ligar para ela no finais de semana. Então ele é o único que trabalha os 7 dias na semana. 7 dias na semana. 16 a 17 horas por dia. Very honest in your work. Yeah, your job is such where you can be real dishonest if you want to, but you are never like that. Getting myself to procedures only. Yes. I have to go high court. City court, Kalyan court, Shah court, Murwa. There I have to go for dealing the cases. This because traveling also. Now I can travel also. That time also I used to travel for this. But today I am very. Before also he had to travel, now also he has to travel. Antes ele tinha que viajar e agora ele também tem que viajar. Mas antes ele viajava com muita dificuldade. Agora ele viaja mais tranquilamente. E ele é muito honesto. Ele poderia fazer muito dinheiro com suborno, com corrupção, mas ele não é. Ele está feliz com o seu salário. Satisfied. Happy in your house, happy. And because You worry about your disease a lot. yes, at that time, because everybody told me this is lifelong medicine. Lifelong medicine. Todo mundo falava para ele, os médicos alopatas, não, você vai ter que tomar remédio para a vida toda, não tem cura, você vai ficar assim para sempre. Então ele se preocupava muito com a doença. Incurable. Incurable. So, I need it negative. and your reports are given negative. Yeah, your RA factor and your ANA test has become negative. That is the best part of it, you know? That is very good. Good. And your family are also very happy with you. Now they are happy. And otherwise you are very happy with your work and that also. More of a talkative person or a quiet person? And now I am becoming slowly less talkative Acha. compared to previous. Previously you were talkative. You used to could mix easily with people. Yes, I used to. Now I am getting. But after disease, you are not so talkative No, anymore. yes.
After a disease, you have become more quiet. Change has come. Yeah. And you have tremendous anxiety of health, no? What will happen? Yes. What will happen? to Because me? doctor, it was what to say. I was not never thought in my life that I will suffer so much pain, Huh. internal pain, Huh. internal body ache. So paining was that it was very bad. Because while sleeping also, which side I used to Sit sleep. here only. If I'm sleeping straight, whole back ache, turning this side, ribs, shoulders, this side, all these shoulders, legs were paining. That was totally means unbearable pain was there. I used to cry in sleeping also. That Okay. God, you take me away instead of giving so much pain. Unbearable pain. Dores insuportáveis. Eu rezava a Deus à noite, por favor, Deus, me leve. Eu não quero mais viver com essa dor. So also cry sometimes. What will he's telling me? They never told me. All days they tell me you are sleeping, you are dreaming that God take me out. Durante o sono, a mulher dele falou para ele que enquanto ele dormia, ele falava com Deus, Deus me leve, dormindo. Is it here now? You know, Now his wife is telling him. Agora, é assim que você era antes. Agora a mulher dele disse que agora... Bom, antes ele fazia isso, né? Quando ele estava dormindo, ele falava, Deus, me leve, me leve. So even in your sleep, you used to just, Até no seu sono, sleep, you wanted to sleep. And you used to say, God. era uma dor insuportável. Que expressão é essa no rosto dele? Que expressão, né? Dor insuportável. Meu Deus, por favor, me leve. Me leve embora daqui. Sadness. Tristeza, depressão. Mortificação, pesar silencioso. Moroso. Na verdade, taciturno. Taciturno, desespero pela recuperação, sim, sim. Pensamentos suicidas, sim. E isso? Cólera, não. Não, não tem mortificação, aborrecimento, indignação, nada disso. Yes. Yes. Sim, angústia. Angústia. Lost interest in everything. Ele perdeu o interesse em tudo na vida. Did not feel like doing things. Ele não tinha vontade de fazer nada. Perdeu o interesse na vida. He had despair. Ele tinha desespero. Doctor, wasn't it already better in this stage to feel despair? Showing this whole, but because we are talking about this, it's reminded. Bom, mas só o fato dele estar falando sobre isso lembrava. Ele não está nessa situação agora, mas só de falar sobre a doença agora, ele ainda sente tudo isso. Não, sim, a doença saiu, mas quando ele pensa nisso, quando ele é lembrado da situação, ele entra nas mesmas emoções na sua mente. I got it, but something else that I'd like to ask you. Wouldn't it be possible for you to bring a DVD of a patient before his or her evolution, before they getting better, before they get better? Yeah, that would be a lot of, Bom, sim, sim. Eu vou tentar mostrar então um antes e depois na próxima vez, ok? But see, it is
Why I'm showing afterward also? Bom, por que eu estou mostrando só o depois? É porque a situação ainda está lá, mesmo no depois. Ainda está lá presente no paciente. O que acontece quando um paciente chega no consultório? O meu interesse é curá-lo, não gravá-lo para o seminário, quando ele chega a primeira vez. Vocês entenderam, né? Eu estou interessado em curar o paciente naquela hora, aquele primeiro encontro. Então, geralmente no primeiro encontro eu nem sequer lembro de gravar. Mas agora na minha nova clínica eu coloquei câmeras, instalei câmeras na clínica e agora eu estou gravando algumas coisas até quando eu não, para poder capturar depois, pegar depois. Estou gravando mais o antes também. E quando o paciente é finalmente curado, e aí eu quero mostrar para vocês, eu não posso mostrar os que não se curaram, né? Eu só mostro as curas. Para mostrar angústia, por exemplo, eu não posso simplesmente trazer uma pessoa com angústia que ainda não foi curada. Então eu vou mostrar uma angústia, mais angústia que foi curada. Pô, mas ela ainda está lá, vocês viram, né? Ela ainda está lá, a angústia. Dr. Bandish, this mental situation that he feels about the disease that was characterized as despair by recovery. Well, can we read also think of the rubric of illusion of being condemned or delusion of being condemned? No? Seria ilusão de ser condenado, seria no caso quando não é verdade, quando não é real. O que é a ilusão, ou delusion, né, que é o delírio? É alguma coisa que não é real. Ele estava numa situação muito ruim, não há nenhuma dúvida sobre isso. Não era irreal, era real. Ele estava numa situação muito ruim. Alguém que diz, eu sou tão infeliz, tudo de ruim acontece comigo, eu sou a única pessoa que sofre. Tá, apesar dele não estar sofrendo, ele sente que está sofrendo. Alguém que a esposa abandonou, né? Tá, não é uma ilusão, ele é infeliz. Então, não é essa sensação. Ele não se sente condenado, ele está assim, nesse estado. Então, qual é o quê? Um é desespero, angústia, nenhum interesse na vida, não tinha mais nenhum interesse na vida, não tinha interesse em viver. Eu não tomei rubrica suicida, porque ele nunca tentou suicídio. O que disse é qual é o objetivo de viver. Ele não é suicida, mas ele deseja a morte. Mas eu tomei uma interpretação mais ampla, de não ter interesse na vida ou em alguma coisa na vida. Não queria sair, não queria ir para o trabalho, não queria conhecer pessoas. Ficou em casa 2 meses, não só por causa da sua incapacitação, mas também porque não tinha nenhum interesse em fazer nada. Então, qual a abordagem? Qual é a abordagem? Qual é a abordagem? Qual miasma? Psicosifilítico? Sifilítico, bastante forte. Então, qual a rubrica que nós temos que encontrar nesses casos? Você tem que encontrar rubricas sifilíticas. Você tem que encontrar rubricas sifilíticas. Então, seria a rubrica do miasma mais perigoso, que seria a rubrica sifilítica. Quais são elas? Quais são essas rubricas? Bora? Vamos lá, gente? Tá, desespero, de recuperação, angústia, indiferença, apatia. Eu não tomei suicida porque ele não tentou. Ele só falava qual é o objetivo de viver. Ele não pensava, então tá. Eu tenho que tomar, por exemplo, comprimidos para dormir, ou pular do edifício. Ele não pensou nisso. Ele só falava, a dor é tão grande, qual é o objetivo de viver?
Para que viver? To this, what do we do now? Então, o que a gente faz agora? We add the A isso, nós vamos acrescentar o quê, gente? alphabetic rubric. To this, we add the Nós vamos acrescentar o quê? general Os gerais. E que mais que nós vamos acrescentar? E the thermals. terms, yeah, generals. Tá, os gerais. Notice if the remedy resulting from the repertorization is within his basic disposition. To add the basic. Então, disposição. Eu adoro você. Parabéns. So, like a teacher, Então, como professor, favorite student, que tem alunos favoritos e alunos de quem não gosta. many of you are my Então, favorite students. muitos de vocês são os meus alunos favoritos. E outros estão assim, quietinhos demais, né? Não falam nada, então não podem ser meus alunos favoritos. Eu queria que todos sejam meus alunos favoritos, que participem. Add to it that this. Então, nós vamos acrescentar aqui a disposição desse paciente. So, what is the disposition of Então, this patient? qual é a disposição desse paciente? Work, diligent, hardworking. Diligente, trabalhador. O que mais? Honest. Honesto. Meticuloso. Meticuloso. But his basic disposition Mas a sua disposição básica é o que foi bastante característico dele? tremendous. E tremendamente Honest, yes. Honest. honesto, sim. Diligent, yes. Diligente, sim. Que mais, gente? Indústrias. Anxiety of health. Ansiedade da saúde. Is a person who never E uma pessoa que nunca anybody briga com ninguém. timid and mild. Tímido, brando, suave. So now where does he fall in? E aí, onde que nós podemos classificá-lo? Where does he fall in basic disposition? Onde que nós podemos classificá-lo? Tímido, Health, ansiedade de saúde. Qual é a sensibilidade? sensitivity. Qual é a sensibilidade? It's high. See, look at Aqui, gente. sad. He was almost in Olha, triste, choroso, alta sensibilidade, sensibilidade à dor, sensibilidade à sua doença, muita emoção, tristeza, dor, ansiedade. Então ele tem que ser o quê? Um elemento ou but most likely, uma planta, né? Ou mais provavelmente um elemento. why not metal? Por que não metal? Diligent, Ele é diligente, industrious, ele é industrioso, ele trabalha bastante, trabalhador. Emotive, os metais not have emotion. não têm emoções ou não mostram suas emoções. That's the mistake I made. E esse é o erro que eu cometi. Because Eu dei primeiro a ele well, Pensei, suicida, desespero, ansiedade, angústia, perdão. Eu dei Aurum, não funcionou. Aí eu peguei meticulosidade, tremenda ansiedade de saúde, angústia, desespero. Aí arsênico funcionou parcialmente, não funcionou completamente. Então, alúmino, metal sem ser um metal pesado. Então, vamos colocar no repertório. Ele tem que ser algum elemento, ou talvez planta. Mas a sensibilidade da planta é muito alta e eles se recuperam muito bem. Eles não entram nesse
estágio, nessa condição de desespero, de suicida, eles se recuperam bem. Crudum, antimonium crudum. There's a similarity with arsenic, and sometimes we establish the difference by the temperature, because arsenic, for example, improves when, worsens when you heat the head, and antimonium crudum worsens, and so on and so forth. You know that, but they are similar. And there are fissures too. It's sensitive. What is the name of antimony? Mas qual que é a principal qualidade ou distribuição básica do antimônio? Cowardice Covardia and e of antimony. do antimônio. What is the main disposition of Qual é a disposição principal do antimônio? crude? Antimônio crudo. Intolerance of what? Intolerância de quê? Irritability Irritabilidade, intolerância. of look. They do not even want to be looked at. Não gosta nem que ninguém olhe para eles, não gosta que ninguém encoste neles, não querem ser consolados, não querem apoio. They are unbearable to live with. Não, Happy people. são pessoas infelizes, impossível de viver com essas pessoas. Pessoas infelizes. While this man, E esse homem my era uma pessoa que fala mansa, tímido, honesto, uma pessoa meiga, específico, particular nas suas coisas, meticuloso chili, e friorento, thirst is normal. sede normal. So, this is what I took the rubric. Essa foi a rubrica que eu tomei. Rubrics, Aqui a rubrica chili, sifilítica. Acrescentamos friorento. Aqui a disposição básica. timid, Tímido. and thus anxiety. E uma imensa ansiedade de saúde. E ao mesmo tempo sendo bastante honesto. In this, despair, recovering, anguish, indifference, Aqui então rubricas: desespero de recuperação, ansiedade. Todas aquelas rubricas. crude is not there. Seria extrema ansiedade de saúde e timidez. Olha todos os remédios que apareceram. So many remedies came. Muitos remédios apareceram. Now what do we do? E aí? O que a gente faz? And then, if you have one Tá. or two remedies, you can even toss. Tá. Heads. Então vamos lá, vamos jogar moedinha. Cara ou coroa? Né? Tem muitos remédios, então como é que faz, gente? Illumina is there here. Okay. A aluminum, sim, Is also there. tá lá, tá aqui. So first of all, add to this the Então, vamos acrescentar o chili. the hot remedy, E aí elimina os remédios para as pessoas quentes, né? Calipron, Lacasis, Lico, Medorinum também, mercúrio, sulfur. so these are the remedies. Esses são os remédios Only chili, que são apenas friorentos. alumina, arsenic, ammon carb, Aluminum, amoncarb, todos esses aqui. Então, mercúrio, silício, natrum carb, ácido nítrico, Lux V. Então, eliminamos, ele não pode ser metal. Então, eliminamos, então, alumina e mercúrio, né? Esses aí já foram eliminados. E aí? so what we Então, saw today in morning is o que nós vimos hoje de manhã, o Alessandro, o remédio funcionou parcialmente. Então, vamos pensar no remédio próximo àquele. Aí eu falei arsênico, funcionou para ele, funcionou parcialmente. Aí eu comecei a pensar em outro tipo de arsênico, seria calcárias ou caliars. it cannot be a barita, right? Ele não pode ser barita, certo? It cannot be a barita. Can it Não. be a barita? Pode ser barita, vocês acham? No. Não. It's not. It
Ele não é colérico. Baritas são coléricos. Não tem nenhuma barita na rubrica meiga. A Moncarba são covardes, são insuportáveis, ódio, descontentamento, pessoas infelizes. Esse homem não era descontente, ele era triste, deprimido, angustiado, desespero de recuperação, mas não tinha ódio. Cannabis índica, claro, não. Carcinosina, pode ser carcinosina? Não, não tem amor para os animais, não tem sem música, sem sensibilidade. Pode ser o cáustico? Por que não? Ele é honesto. Friorento, tem dores nas articulações. Cáustico também tem senso crítico e são anarquistas. São pessoas que lutam contra a injustiça. E ele é uma pessoa muito meiga. Ignácia, mas não tem essa dor silenciosa, né? Esse sofrimento em silêncio. Ele fala sobre os seus problemas facilmente, né? Não é uma pessoa que esconde. Ignácia é corajoso e audaz no sifilítico. São bastante corajosos e audazes. Sifilítico. Pode ser um Kali? Pode ser um Kali? Não. Por que nós eliminamos Kali? Imediatamente. Rapidamente. Fala lá. Rápido. Né? Pessoa que briga. Cria caso, egocêntrico. Então, Kali-Ars e Kali-Carb também vamos eliminar. E Cilícia? Não. Não tem força, não tem aquela teimosia. Não tem frio nas palmas. Não é uma pessoa muito perseverante. A perseverança da Cilícia, eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês. Eu tenho um paciente com 95 anos de idade e ele ainda está em Sora. Alguém perguntou, né, tá, então, como eu estou dizendo, ainda em Sora aos 95. Então, talvez ele viva até os 120 anos, 125 anos. Ele permanecer comigo e eu ainda estiver vivo, eu vou mantê-lo em Sora. Ele é meu paciente desde 1990. Tem 20 anos que ele é meu paciente, ainda está em Psora. Então, ele é um homem Cilícia, ele é Cilícia. Extremamente friorento. Ele tem uma casa na vila que ele vai todo o verão. Ele não pode ficar lá no inverno porque é frio demais, ele não gosta. Ele tem uma casa grande, né? Mas assim, antigona. Então não tem assim as coisas modernas. Ele tem 3 filhos e agora netos. Nunca foram à vila e a desculpa é que a casa é velha, não tem eletricidade, não tem banheiro, não tem televisão. Os meninos vão ficar chateados, sei lá. Para que ir lá, então? Então, tinha uma desculpa. Então, um dia, aos 85 anos, o que ele fez? Então, tá, vou fazer alguma coisa a respeito disso aqui. Ele foi, então, à vila, super rico, né? Ele contratou o pessoal de construção, ficou lá sozinho, 6 meses, até no inverno, quebrou tudo e construiu 3 casas novas, um para cada filho. Então, casas boas, né? Então, a propriedade dele é bastante grande, então, construiu 3 casas com todas as coisas que nós estamos acostumados. Televisão, água corrente, eletricidade, construiu, terminou, fez o acabamento, e aí ele voltou e falou, então tá aqui, chave para todo mundo, né? E agora,
você tem uma casa maravilhosa, moderna na vila, não tem mais desculpa para dizer que não tem nada lá, é ruim. Se você ainda sentir amor pela sua terra natal, então você pode ir a qualquer momento. Essa foi a ação dele. Essa é a perseverança da Cilícia. Essa é a força da Cilícia. Quando eles decidem alguma coisa para fazer, eles fazem a qualquer custo. Eles são realmente fortes. Até decidir, são assim, não sei, será que eu faço, será que eu não faço? Mas em Psora, deve fazer, não devo. Mas tomou a decisão, simplesmente são pessoas que têm muita força, muita resistência. Essa Cilícia. E o que ele faz? Ele, a cada 2, 3 meses, ele decide ficar lá no meu consultório um tempão e fala para mim, eu quero conversar com o senhor hoje. E aí, eu acho que é algum sintoma que ele quer falar, e aí ele fala, eu quero falar com o senhor agora. Então, aí eu falo, tá, tudo bem, sem problema. Então, quanto que você quer? Aí, vamos dizer, eu falo para... então, tá. Então, quanto que você quer? Aí, se você ganha $10.000 por mês, então eu quero que você doe 5% da sua renda para a instituição de caridade. Então, eu posso falar isso porque eu sou mais velho, eu sou como um pai para você, eu tenho idade para ser seu pai. Então, no ano novo, as pessoas dão dinheiro, né, para as outras pessoas menos afortunadas. Então, aí, ele me dá dinheiro. Né, porque você é como se fosse um dos meus filhos, então dinheiro para você, né, ele dá dinheiro para mim, então. E o probleminha dele é só a coriza. Ele fala, olha, eu tô com um resfriado, me dê um remédio e eu tenho que melhorar rapidinho. Aí eu prescrevo um remédio e aí eu falo, daqui a 2 dias você vai ficar bem. Aí ele fala, não, seja específico, 2 dias ou 3 dias? Então, no 3º dia, ele me telefona, olha, ainda estou gripado, e aí? O que eu tenho que fazer? Né? Eu vou para outro médico. Você quer que eu vou para outro médico? Aí eu falo, não, pelo amor de Deus, não. Vamos fazer outra coisa aqui, tá? Então, vamos ver. Tá, eu estou mandando um motorista, né, para pegar o remédio. Então, quantos dias eu devo esperar? Então, 2 dias, tá. Aí, da próxima vez que ele vem, ele tá com o motorista, né, tá o criadagem lá, tá? Seguindo ele. Ele senta na cadeira. A minha assistente, ele não deita na maca para fazer os exames, né? Realmente, essa é a força, a personalidade da Cilícia. E ele só teve uma doença, uma cardiopatia isquêmica bastante branda e diabetes em jejum 110, 125. 125 pós-prandial, né? E sem remédio, controle assim, sem remédio. Realmente ele está muito bem, ele está super bem. Psora. E Cilícia, força de Cilícia. Ele mostra força em situações em que eles precisam mostrar força. Uma vez decidido, então, aí, uma vez eles tenham tomado a decisão, então ele faz o que ele tem que fazer. O nosso paciente não é dessa forma. Ele pode ser na Truncab, nosso paciente, voltando ao paciente aqui, na Truncab, pode ser? O que vocês acham? Ele é introvertido? Ele é reservado? Qual é o sintoma principal do Natrum Carb? Eles não gostam. Eles não gostam das pessoas, são misântropos. Não gostam de pessoas, querem estar sozinhos.
Eles são friorentos com uma agravação. Ácido nítrico pode ser? malicious, Ah, unforgiving, ah, moved by apologies, não gosta de desculpar-se. Nux fólica, não. Ácido fosfórico, indifference, indiferença, sad. apatia, tristeza. Yes, why not? Sim, por que não? But what is phosphoric acid? Mas o que é ácido fosfórico? O que nós temos aqui? Em que nós vamos entrar aqui? Phosphoric acid goes into Ácido fosfórico vai aonde? weakness, Fraqueza, frustration, prostração, after being overexerted, depois de um exercício, desejo de algo refrescante. O que ele gosta? O que esse gosta? what is this one like? De que ele gosta? And, E o quê? and E? Bora? fish, eggs, meat, and Peixe, ovos, carne e drinks, coisas quentes. cold, refreshing. Nada de bebidas refrescantes. Pode ser fósforo? No, Não. because no tall, thick, no Não. lightness, no friendliness, no Não é cordial, não é amigo. Pode ser sépia? Pode ser sépia? indifference, apathetic, sad, Indiferença, tristeza, apatia. Não, então não é sépia. not so diligent, Não é tão diligente. Não é tão diligente. not so honest. Nem tão honesto. Given up, Scythia is a state of resignation, given up. Desistiu. Here he had gone into despair and then he recovered. Aqui ele entrou em desespero, já se recuperou. That remained arsenic I already gave, Então, area and calcarea calcária e calcária ars. And the remedy given to him was calcarea E nós prescrevamos calcária ars porque o arsênico já tinha funcionado e a característica da calcária ars é que ele tem uma grande ansiedade de saúde. Muito grande. Muita ansiedade de saúde. common anxiety Não é a ansiedade comum de saúde. and they desire É o desejo de sopas quentes. warm soups. Sopas quentes. O desejo de sopas quentes. The calcarea state of E or o estado de calcária de desejo de calcarea likes eggs. ovos. Calcária gosta de ovos. But it is a remedy Mas é um remédio of despair em que tem muito desespero e muita ansiedade de saúde, muita angústia. Calcária ars. it has got 3 marks. 3 marcas de ansiedade. Calcarea ars, Calcária ars, 3 marks 3 marcas de ansiedade. means that anguish is a very, very strong symptom. Perdão, não é ansiedade, é angústia. Perdão. Então, muita ansiedade de saúde. Então, nós não temos essa rubrica, nós temos ansiedade de saúde, mas essa ansiedade de saúde da calcária ars é muito grande. É quase como se fosse sifilítico. Eles vão seguir a sua prescrição literalmente ao pé da letra. Então, eles vão cuidar demais da saúde, de uma forma extremada. Então, o paciente calcária ars tem, ele tem problema de próstata, né, próstata com hipertrofia. Ele foi ao cirurgião
Aí ele pediu um teste, o exame de urina, prescreveu antibióticos, aí pediu a cateterização e aí ele teve o alívio, né, da retenção urinária. Aí ele teve bem por 6 meses e depois de 6 meses, a segunda vez esse paciente teve outra vez retenção urinária. E o que ele fez? Ele se levou ao laboratório, já tirou uma análise, uma amostra de urina, já fez o exame antes de ir ao médico, foi à farmácia, comprou antibióticos, comprou o catéter, aí que ele foi para o médico e falou, então tá tudo aqui, olha só, catéter, tudo bonitinho, então eles sabem exatamente o que fazer. E aí, toda vez que ele tem qualquer que seja o sintoma de urina, qualquer probleminha que ele tem, ele faz, então, o exame de antígeno específico para a próstata. Então, ele tem estomatite, ele falou... na língua, mais ou menos 1 centímetro fora da linha média, mas também 1 centímetro de diâmetro, mais ou menos 2 milímetros de espessura, com a base vermelha, com uma escamação branca, demora 2 ou 3 dias para desaparecer. Nesses primeiros 2 dias dói e depois diminui e demora mais ou menos 10 dias para a úlcera desaparecer. E depois de uma semana eu tenho outra úlcera, aparece no lado oposto da língua, exatamente da mesma forma, na mesma medida. Ele descreve a sua doença em detalhes assim absolutos. Aí eu perguntei para ele, você é dessa forma na sua casa também? Ele falou, não. Então, não é necessariamente o fato deles serem particulares, assim, específicos, né? Com as outras coisas, apenas meticulosidade com a saúde. Ou seja, assuntos relacionados à saúde e não sobre os outros aspectos da vida. É assim que eles diferem dos arsênicos, porque arsênicos são meticulosos sobre tudo. Não só sobre a saúde, mas suas coisas, sobre armário, roupas, escritório, mesa, tudo. E o arsênico criticam, censuram, nunca estão felizes com o trabalho das outras pessoas. Sempre encontram um defeitinho e sempre desconfiado, extremamente desconfiado. Então, aqui é calcária ars, né? É dessa forma, é desse jeito. Aqui são os físicos do calcária ars, friorento, sedento ou sem sede, lado esquerdo, mas os sintomas começaram da esquerda e depois passaram para a direita. Então, são mais predominante, o lado predominante é esquerdo. Desejos são, todos os calcários são o quê? Contém predominância do lado direito. E sedentos. Mas esse calcária ars esse aqui especificamente tem predominância do lado esquerdo e tem o desejo de sopa quente. Então, tem falta de calor vital. 3 marcas. Então, sempre precisam de mais calor, mais calor. Aqui nós temos mentais, extrema ansiedade de saúde, angústia, desespero de recuperação, diferença, apatia, facilmente ofendido, industrioso, mania de trabalho. Nós vimos, né,
A exaustão mental causa uma agravação, mas essa ansiedade de saúde, aqui é mais de 5 marcas. Tem que ser 5 marcas na rubrica. Tem que estar em negrito e sublinhado duplo, que é extrema. Então, eu acho que... intervalo, vamos fazer o intervalo. Voltamos. E depois do intervalo, aí nós veremos mais... faremos mais exercício de diferenciação de rubrica. Lack of vital heat. Heat vital lack of. Could it be considered chilly? Very chilly? Não, há uma diferença entre friorento e falta de calor vital. Friorentos são as pessoas que não conseguem tolerar o frio. Frio externo. São friorentos. Mas falta de calor vital são as pessoas que vão reclamar de que eles não conseguem se aquecer, não importa o que eles fazem. Então, o corpo não consegue se aquecer, qualquer que seja a providência que ele está. Mesmo se ele estiver perto do fogo, 2 cobertores, 3 cobertores, 2 casacos, 2 tricôs, eles não conseguem se aquecer. Porque não tem o calor interno do corpo. Entendeu? O calor interno dentro do corpo não existe. Não está presente. Então, tanto faz o que eles fizerem para se aquecer. Tá, uma pessoa friorenta veste uma roupa quente e pronto, fica confortável. Tá, mas a pessoa que tem essa falta de calor vital, tanto faz, ele pode se cobrir com 10 cobertores que ele ainda se sente frio por dentro. Certo? Muito bem? Um intervalo e voltamos. Muito obrigado.